Yes, We Can. Yes, We Can é um canal de entrevistas com pessoas que fazem grande diferença na sociedade. Já tive a oportunidade de receber várias delas, mas hoje à tarde é muito especial. Estou recebendo aqui a Ana Paula Dorini Santos, natural de Botucatu, São Paulo, cidadã apiaense com muito orgulho, dirigente regional de ensino, formada em Letras e Pedagogia, com pós-graduação em Gestão Escolar e Gestão Pública pela USP e Unicamp. Mãe da Poliane, né? Jéssica e Matheus, atuou 12 anos na sala de aula, foi para a gestão, atuou como coordenadora, vice-diretora, diretora e supervisora de ensino. Há 15 anos ela atua como dirigente regional de ensino, é casada com Dimas Santos, o professor, ama viajar e ama estar em família. É isso mesmo? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. É um prazer. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Receber a Ana Paula no nosso canal. Quando a gente fala Yes, We Can, quer dizer sim, nós podemos. Nós podemos chegar lá. A Ana Paula está ocupando a posição que ocupa hoje, porque certamente passou por muitas dificuldades até chegar aqui. Porque nada é fácil. Não. Na nossa vida, nada, absolutamente nada é fácil. Sinta-se bem à vontade, Ana, porque é um papo entre amigas. Sim. E somos amigas mesmo. Somos amigas. De longa data. Ana, muitos anos. Você acabei de dizer, né? Você é dirigente de ensino, regional de ensino há 15 anos. Quando criança, você sonhava se envolver com a educação? Era algo assim que estava nos seus planos? Não, eu não me imaginava ser professora, ser educadora. Eu tinha outros planos. O que, por exemplo? Eu gostava muito da medicina, eu pensava em outra área, eu não me imaginava na educação. E aí o que aconteceu foi que quando eu estava fazendo o cursinho pré-vestibular... Em Botucatu? Em Bauru. Nessa época, eu já morava aqui, eu fui para fazer o cursinho para me preparar para a faculdade. Uhum. E aí no cursinho eu me apaixonei pelas aulas de literatura, pelas aulas de língua portuguesa. Assim, E aí eu falei, peraí, né? Tem alguma coisa aí que tá me... Uhum. E aí o meu pai brinca até hoje, que quando ele foi me levar para o vestibular, ele disse que ele parou o carro e falou, e daí, medicina ou vamos para educação? Tá. Uhum. Foi para educação. E eu fui para educação, e não me arrependo. Mas você sabe, ela falou do pai, né? O professor Luiz Dorini. Nossa, professor, um beijo, um abraço para o senhor, porque o senhor realmente fez grande diferença na educação do Estado, na educação do país, na minha educação. Ok, então... Outros planos existiam, mas de repente, no momento exato, vou para a educação. Sim. Ana, e a sua primeira experiência em sala de aula? Onde foi? Qual foi a escola? Série? O que você lembra? Olha, Janice, quando eu fiz a minha faculdade em Bauru, na Universidade Sagrado Coração, uma universidade católica, mas assim, um curso de excelência, foi bênção mesmo na minha vida, aquela universidade. E ali em Bauru eu comecei, quando eu já estava mais ao final da faculdade, algumas escolas já começaram a me chamar, mas são experiências diferentes, né? Você vai, você ministra algumas aulas, mas aí eu me formei em 1985. Uhum. E aí eu me formei e já vim trabalhar na Escola Antônia. Mas você sabe, Ana Paula, você falou uma coisa aí, você falou, nós falamos de Botucatu, depois você colocou Bauru. Você nasceu em Botucatu? Eu nasci em Botucatu. E daí, em Bauru, você foi estudar? Eu fui estudar, porque daí você veio para Apiaí? Então, logo você criança, menina? Não, eu já morava aqui em Apiaí. Certo. Aqui, quando eu fui fazer faculdade, eu passei em Bauru. Aí eu fui, porque eu tinha familiares lá, né? Então Bauru era um ponto de referência. E você citou realmente uma faculdade de excelência. Ela é muito bem, assim, colocada em termos de educação. E a sala de aula? O que você lembra da experiência na sala de aula? Então, aí em 1986 eu comecei a ministrar aulas ali na Antônia, e eu já comecei com o segundo grau, já fui ousada, né? Naquela época a gente ainda era segundo grau, não era ensino médio. E eu comecei com língua portuguesa, literatura, e eu vi que era realmente o que eu queria,
E eu me apaixonei, e é engraçado que eu sempre gostava de trabalhar com o segundo grau, que seria o médio. Eu tinha muito mais afinidade, talvez pela literatura, pela gramática. Você fala em literatura, eu lembro da sua tia Isabel. Sim. Porque a professora Isabel, um abraço para você também. A Isabel, nossa, quando se fala em literatura... Uma referência, né? Uma referência. Inclusive hoje, quando eu estava conversando com a Denise, a Pretaça é uma das lojas da cidade que sempre nos oferece essas canecas. E eu falei, Denise, hoje eu tenho uma entrevistada toda especial, a Ana Paula. Ai, Janice, ela é fantástica. Ela tem uma admiração por você. Olha. E não é de agora. É assim, ela falou, é uma professora que marcou a vida dela. E você, então, o seu foco foi literatura nos primeiros anos? E língua portuguesa também, gramática. Eu trabalhava aquela gramática bem tradicional mesmo, eu queria que os meus alunos aprendessem a conjugar verbo, para poder ter uma boa concordância. Eu trabalhava muito a oralidade, mas também a escrita, que a gente vê hoje que é algo que realmente está faltando. Uma carência muito grande. E você sentia que existia ritmo no aprendizado nessa época? Existia. Logicamente que a gente tinha os alunos que tinham dificuldades, mas existia. E eu sempre tive, assim, na minha metodologia em sala de aula, que sempre que eu percebia que eu ia trabalhar algum conteúdo e que faltava um pré-requisito para o aluno, eu não tinha problema nenhum em voltar, em contextualizar. Né? Então, por exemplo, quando eu ia trabalhar análise sintática, e eu percebia que às vezes o aluno tinha uma dificuldade em classificar, em diferenciar uma classe de palavra, para que pudesse, eu rapidamente voltava, fazia essa contextualização e seguia a minha aula. Eu acho, Ana, que esse traquejo, essa facilidade está muito em falta hoje em dia. Tá? Eu acho que muita coisa aconteceu no decorrer dos anos, e isso aqui não é uma conversa, entre aspas, de pessoas idosas, não. Nós estamos vivenciando essa realidade. Sim, estamos. Essa falta de traquejo, talvez em sala de aula, de um melhor preparo, para que vá e volte, para que o aluno realmente aprenda. Então você trabalhou na Escola Antônia, a primeira escola? Primeira escola. A Escola Antônia. E aí eu me formei em 1985, e eu saí da faculdade, eu tinha 20 anos e já prestei o concurso. Foi o mesmo que nós prestamos juntas, né, Janice? E aí eu prestei o concurso em abril, eu tinha 4 meses de formada. E o Senhor Deus me abençoou, que eu passei em português e inglês. Então foi assim, foi uma vitória muito grande. Eu sinto assim que Deus sempre foi confirmando que a minha escolha, ela estava nos planos da vontade dele. No caminho perfeito. E eu vou fazer um parênteses aqui, eu vou fazer uma observação interessante. Ana Paula e eu, realmente, nós tivemos esse privilégio, essa bênção do Senhor, de sermos aprovados no concurso. A minha área é exatas. E me lembro na época que as pessoas, de repente, elas julgam as outras pela medida delas. Isso ainda continua sendo comum. E na época eles diziam, brincavam, enfim, que era o professor Luiz, que era o dirigente da época. Ele era o dirigente? Não, ele era, acho que supervisor, né? E que ele que tinha dado um jeitinho da filha, e no caso da amiga da filha, ser aprovada no concurso. Jamais, né, Ana Paula? Isso jamais nós iríamos... É uma coisa absurda, né? Então, quem passa por um concurso público sabe, né? Como é o sacrifício. E quão difícil é. Mas enfim, nós damos risadas até hoje. Ainda ontem nós lembramos dessa história. Dessa história. Absolutamente. Nós somos muito fiéis naquilo que nós fazemos. E os alunos da época, você lembra de algum? Eu lembro de muitos alunos, muitos que eu encontro até hoje, muitos que não esquecem da gente, das nossas aulas, professora. Eu me lembro que eu gostava nas aulas de literatura, às vezes eu encostava sobre a mesa ali, saía, deixava giz, lousa, e eu começava a trabalhar, e eu conduzia os meus alunos a uma viagem pela literatura. Eu contextualizava na lousa o período histórico, o contexto histórico, cultural, mas depois eu fazia uma viagem, né? E eles amavam aquilo. Realizava seminários, porque sempre buscando desenvolver isso, porque hoje em dia a gente vê que há muita dificuldade em escrever. Às vezes você vê um aluno com dificuldade até de escrever o próprio nome, de interpretar. E a gente vê hoje nos resultados das nossas avaliações o quanto português e matemática vem pesando. Mas por quê? O aluno não lê, ele tem dificuldade de interpretar. E isso é
A própria língua portuguesa que acaba, às vezes ele não consegue resolver uma questão da matemática, né, Janice? Porque ele não interpreta. Não interpreta, né, o texto, é verdade. É. Nossa, você falou em uma viagem pela literatura. Então os alunos realmente tinham prazer em estar ali, ouvir. Você falou da questão da leitura. Na realidade, Ana Paula, a leitura, ela ficou de lado em função da modernidade. O celular. O celular. Então ela já ficou em segundo, terceiro, talvez quarto plano. É. Não só alunos, não. Professores, aqueles que estão à frente, deixaram a leitura de lado e isso não é bom. Ana, os seus pais educadores, falamos aqui do professor Luiz, ele foi meu professor de geografia, e a Maria era professora de português. Ambos aposentados. Minha inspiração também. Então, eles educadores, agora, eles influenciaram a sua escolha? Você acha que quando você foi fazer o vestibular, você falou, seu pai, medicina ou educação, você acha que houve um peso forte? Não. Não? Não. Eles me deixaram completamente à vontade. De vê-los no dia a dia, será que isso não, inconscientemente, talvez? Eu acho que não. Eu acho que foi mesmo uma paixão mesmo por ser professora, por ensinar, como eu falei, né, pela literatura, pela gramática, pela própria língua portuguesa. Eu acho que tudo isso me contribuiu para que eu tomasse essa decisão. O seu irmão esteve aqui, o André, e o André fala mais ou menos isso, que de uma certa forma ele fugiu um pouco da questão da educação, mas que agora ele voltou. Ele voltou. Porque ele é um professor, né, universitário. Um professor universitário. Ana, os filhos, Poliana, né, Poli, Jéssica e Matheus. Algum interesse profissional na área da educação, ainda quando eram adolescentes, hoje já estão habilitados, mas nessa época, não. Você sentia? Em momento algum? Não, nenhum dos três. Eu tinha essa curiosidade. Nenhum dos três. Nenhum dos três, em momento algum? Não, a Poli, ela sempre falou mesmo em ser médica. Desde menininha? Desde menininha ela dizia que ia ser médica, né? E tanto a Jéssica? Que a Jéssica é advogada, e o Matheus, ele é formado em publicidade e propaganda, e hoje ele está cursando psicologia também. Ele trabalha como publicitário e cursa a faculdade de psicologia. E já vou assim fazendo uma propaganda do nosso Yes We Can. Daqui a alguns dias eu vou ter o privilégio de entrevistar a doutora Poliana. Poli, né? Você fala Poli? É Poli que a gente fala. Poli, então eu vou ter a oportunidade de entrevistá-la, aguardem. Vai ser no final da nossa entrevista, nós vamos falar um pouquinho ainda dela. Mas é algo assim que nós já estamos planejando, e se for da vontade de Deus, nós dizemos Yes We Can. Mas segundo a vontade de Deus, olha, Poli, espere aí, tá? Que nós já vamos conversar sobre esse sucesso que você está fazendo, não o sucesso de nome, fama, mas o sucesso profissional, fazendo a diferença também. Ana, dirigente regional de ensino, foi um desejo realizado, algo que aconteceu naturalmente, ou algo que realmente dentro da carreira você imaginava? Não, eu nunca imaginei, eu nunca me vi dirigente regional, não era uma coisa assim que eu falava, eu vou para conseguir galgar para conseguir chegar, não. Aconteceu, eu estava na supervisão de ensino, ali na diretoria, como supervisora designada, porque eu era titular como diretora de escola, e tive a oportunidade de vir para a supervisão. E nessa época, o então dirigente, quando ele deixou a diretoria, surgiu a oportunidade de uma entrevista. E eu fiquei receosa, será que eu vou, será que eu não vou, né? A entrevista com ele ou em São Paulo? A entrevista era em São Paulo, era na Secretaria de Educação. E aí eu pensei, não, eu vou, é uma experiência a mais, né? E eu fui. E aí eu passei pela entrevista, depois teve avaliação de currículo, né? Pouco tempo depois eu passei por um processo de certificação ocupacional também, para o cargo que foi pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. E aí teve uma prova, depois teve todo um curso como uma pós-graduação, realmente para preparar. E eu fui aprovada na certificação ocupacional, então foi todo um processo. Mas foi algo assim que... Jamais você imaginou. Não, e eu não posso deixar de dizer uma grande verdade, que se eu estou ali, foi o Senhor Deus que me colocou. Eu devo tudo a Ele, a honra e a glória, e é tudo por Ele. Porque foi Ele quem me permitiu estar ali, foi Ele quem me colocou, Ele que tem me dado sabedoria em todos os momentos, porque os dias nem sempre são fáceis, os desafios são muitos. Ana Paula, eu acho que
Eu penso que as pessoas devem analisar muito isso que você falou. As pessoas acham, eu posso chegar lá? Sim, eu chego lá. Eu tenho planos, eu vou. Dentro da nossa maneira de pensar, como ela acabou de dizer, sim, nós podemos chegar lá segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Então você Deus. tem essa certeza Tenho, que que Deus você permitiu. está lá porque é da vontade, foi da vontade Foi da dele, né? vontade dele. Ana, hoje a Diretoria Regional de Ensino é um cargo, porque você já deu uma explicação na sua resposta anterior, mas eu queria entender melhor. É indicado dentro do governo? Você acabou de falar que existe uma sabatina, existe uma prova, Sim. que não é simplesmente eu, como uma funcionária do governo do estado, eu tenho uma certa simpatia por A, por B, por C, então eu vou indicá-la. Então é uma posição que você passa por ela, mas você é indicada, de uma certa forma, alguém indica? Indica, mas você passa por todo um processo. Ah, tá, não é simplesmente eu gosto e vai estar lá. Não, eu gosto, não é. É todo um processo, análise de currículo e eu tinha vivenciado uma experiência, acho que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas eu tinha vivenciado algumas experiências que tinham contribuído para o meu currículo e que contribuíram para me qualificar também. E aí foi 15 anos você está nessa... 15 anos, agora em maio farei 16 anos, 16 se o anos. Senhor permitir. Você é uma adolescente, então, na Sim, Diretoria Regional de diretoria. Ensino. Ana, e agora me diga uma coisa, você falou das provas que tem, existe um currículo e tudo mais. E nós, professoras, fizemos o concurso, fizemos inclusive na mesma época. Existe um concurso X, tem concurso para professor, tem concurso para diretor, não existe um concurso X para ser dirigente. Não. Só essa certificação que eu passei, Sim. que eu falei para você, ela foi como uma prova. Inclusive, eu e alguns colegas, nós fizemos um curso preparatório. A gente ia toda semana para Campinas para realizar esse curso. Se não é aprovado, não... Aí precisava ser aprovado nessa certificação para passar. E ela foi bem, porque foi pela FGV, sem quer dizer, uma instituição Fundação Getúlio Vargas, renomada. Então foi um processo, mas deu Sabe tudo por certo. quê? Existe muito assim, muito falar. Não, é dirigente porque Tem fulano, política. A colocou, B, eu sou amiga de... Então, as pessoas precisam entender e é importante deixar bem claro isso. Sim, sim. Existe, é claro, existe a participação do governo, porque o governo quer pessoas que realmente sejam capacitadas para o cargo. Né? Por isso a análise do currículo já junto à entrevista. Sabe, Ana, né? nós recebemos aqui o Janguito e ele insistiu muito na questão que uma pessoa, para ela mandar, ela tem que saber obedecer. Isso ele repetiu, acho que várias vezes durante a entrevista. Então, para uma pessoa liderar, ela realmente tem que ter uma capacitação especial. Tem que ter. Porque não é imposição do seu querer. Não. Né? Ou do meu querer num cargo, num determinado cargo. E o autoritarismo já ficou para trás para muito tempo, né? Ana, 15 anos, como nós dissemos, como tem sido o dia a dia? O relacionar-se com educadores, o relacionar-se com o pessoal técnico. Ontem mesmo estive lá na diretoria, as meninas que trabalham na limpeza, elas têm assim, só elogios para a sua administração, pela sua atenção para com elas. Como é esse dia a dia? Olha, eu acredito, por tudo que eu tenho vivenciado, que eu procuro ter um ótimo relacionamento. Eu procuro, assim, deixar sempre a inteligência emocional na hora das decisões, na hora dos momentos difíceis. Eu, às vezes, brinco que o dirigente ele precisa ter um controle emocional o tempo todo, porque você está ali e você precisa estar firme, por mais que a situação seja difícil. Você não pode fraquejar, você não pode se deixar abalar emocionalmente. E a gente é testado às vezes, Janice, não é algo que você fala, não, eu vou ser, você é testado. Então, mas é algo assim que a maturidade, ela nos traz isso, né? Esse autocontrole. Eu tenho para mim que as pessoas, elas precisam muito do nosso apoio, da nossa colaboração. Eu tento sempre trabalhar dessa maneira, mesmo quando eu preciso de uma orientação, um assunto um pouco mais sério, mas assim, sempre de uma forma com muita educação, com muito respeito, com muito trato, porque se uma pessoa erra ou se algo acontece errado, ninguém erra querendo errar, né? O erro é algo que às vezes acontece, né? Ali acontece. E aí tem um princípio em administração pública que diz que havendo qualquer tipo de erro, o que a gente faz? A gente corrige.
né? Uhum. Então eu acredito que... E a gente precisa passar essa segurança. No caso, falando aqui dos nossos diretores, eles precisam saber que eles têm ali na diretoria um apoio para eles, né? Não estamos em lados opostos, estamos do mesmo lado, e o nosso objetivo em comum é a melhor aprendizagem para os nossos alunos, permitir que eles realmente possam usar a educação para um dia serem alguém na vida. Porque a melhor herança que nós deixamos para os nossos filhos é a educação. É algo que ninguém tira de nós. Sem dúvida. E às vezes as pessoas pensam que por ser o dirigente, eu chego com um problema, eu enquanto diretora, e tenho um problema com um determinado professor, enfim, um supervisor, e eu chego nervosa, e eu quero que a dirigente resolva do meu jeito. É. E daí que entra, porque você disse da questão da maturidade, de saber ouvir, de ouvir os dois lados, de não atender aquele pessoal, separar o pessoal da questão da amizade. Porque você tem um relacionamento de amizade com muitas pessoas. Tem. E muitas vezes você não vai dizer para a pessoa, você não vai dar a resposta que é o que ela queria ouvir, mas você vai dar uma resposta dentro de uma legalidade, dentro de uma legislação que rege, seja lá o assunto que for. E esse é o segredo também do sucesso. Quer dizer, não, mas essa não é a vida, não. Na vida a gente tem leis, a gente tem que seguir, e por vezes pode ser que nós não concordamos com o que a lei imprimiu para nós, mas se nós não obedecemos, nós não podemos ir brigar com quem promulgou aquela lei. Então é por aí. É por aí. Ana, quais devem ser as habilidades dos educadores para trabalharem hoje, a nova geração? Você fala de professores? Professores. Você, enquanto professora, como é que você vê isso? Porque tudo mudou, nós acabamos de falar da leitura, que passou agora mais um olhar mais para o celular. O que você acha que falta mais? Eu acho que falta muita leitura, muita interpretação de texto, e assim, eu acho que sempre houve um estigma de achar que é o professor de português que tem que trabalhar com isso. E não é. Todo professor tem que trabalhar, todo professor tem que desenvolver leitura, desenvolver interpretação de texto. Eu me recordo de uma prática que eu tinha na minha época em sala de aula, que eu fazia um trabalho com os meus alunos e eles organizavam um portfólio e eles escolhiam um assunto qualquer da atualidade, de um jornal, de uma revista, e aí eles tinham que fazer aquela leitura e aí eles tinham que comentar, e muitas vezes aquilo era um assunto que não tinha nada a ver com a língua portuguesa, mas era um trabalho que eu fazia junto com o professor de geografia e de história. Por quê? Porque a gente estava fazendo o aluno desenvolver um conhecimento de atualidades, né, dos fatos atuais, que muitas vezes a gente vê que às vezes um tema cai numa redação do Enem e o aluno muitas vezes nunca ouviu falar, ou ele não tem propriedade para falar, porque ele não leu sobre o assunto. E aí a gente desenvolvia, porque aí ele tinha que reescrever aquilo. Então ele lia, ele reescrevia e ainda a gente fazia a correção. E foi um tema, era um trabalho super interessante, porque a gente ouviu muitos depoimentos de quanto isso os ajudou depois em eventuais redações, porque aí eles acabavam procurando ler e se inteirar dos assuntos. Do tema trabalhado. Você sabe, Ana, quando a gente fala da leitura, que realmente ela ficou muito pobre nos dias atuais, no geral, no contexto geral. Às vezes um bilhete, as pessoas têm dificuldade de entender. Às vezes uma mensagem de WhatsApp, as pessoas têm dificuldade de entender o que está escrito ali. Mesmo falando de WhatsApp, as coisas são meio cortadas hoje em dia, né? Mas ficou muito empobrecido. Mas Ana, esse trabalho que você desenvolveu em sala de aula, fantástico, enfim. Mas e hoje, se você voltasse para a sala de aula? Entre aspas, entendo o que eu vou dizer, você conseguiria enfrentá-la? Entre aspas, e sem enfrentá-la. Como que você sairia? Eu acho que sim, embora hoje, né, eu já estou aí há mais de 20 anos fora da sala de aula e tudo mudou, né? Tudo mudou. Só que ao mesmo tempo que eu estou fora da sala de aula, eu estou diretamente ligada a ela. Por quê? Porque tudo que a gente faz em nível de diretoria de ensino, em nível de formação de professor, formação de diretor, trabalho com a equipe da diretoria, tudo isso caminha para chegar onde tem que chegar, que é no chão da sala de aula, que é onde as coisas têm que acontecer e devem acontecer.
Então, acho que é um desafio muito grande. É super interessante que hoje nós estamos vivenciando um processo que a gente está vindo para a educação, estão vindo para a educação pessoas de outras áreas, né? Com a facilidade do professor categoria O em vir, nós tivemos engenheiros, advogados que estão migrando para a educação. E como eles estão se saindo? Como é que você vê? Eles estão... Muitos estão gostando. Muitos estão gostando, estão se dando bem. A gente percebe que nós, enquanto diretoria de ensino, a gente vai ter agora um desafio, e que já está no nosso radar para 2023, que é trabalhar aquilo que eles não tiveram na faculdade. Didática, metodologia de ensino, um pouquinho de psicologia da educação, tudo aquilo que a gente teve lá na nossa formação e que a gente sabe que vai ser importante e que vai ser necessário. Então, acho que a gente precisa trabalhar isso, mas domínio de conteúdo, a gente tem tido resultados de excelência e pessoas assim, que é interessante que a gente ouve, que vieram dessas áreas, que migraram para a educação e que hoje querem, inclusive, fazer um complemento de uma licenciatura para poder ter uma habilitação. Quer dizer que se sentiram bem? E gostaram. E gostaram? Foram acolhidos? Esses que vieram, Ana, muitos deles em função da crise do país, a economia, a falta de emprego? Também, mas também porque para atrair jovens para a carreira, né, o nosso ex-secretário Rocieli, eles melhoraram o salário, então ele ficou mais atrativo. Por quê? Porque nós estávamos vivendo um momento em que poucos queriam ser professores. Né? E aí, com isso, a carreira ficou mais atrativa, que era o objetivo mesmo, e esses profissionais foram atraídos e vieram. Entendi. Mas que bom, então continuem sendo bem-vindos. A educação agradece, porque nós precisamos que haja vamos dizer, esse renascer dentro da sala de aula, esse prazer do aluno estar ali, de ouvir a professora, de navegar, não só pela internet, mas de navegar nesse mundo literário, de navegar no mundo dos números. Nós precisamos voltar para isso. Esse é o segredo, né, da gente Esse é o segredo. Preparar o país para hoje e para um amanhã melhor. Ana, o professor, quando tem dificuldades, ele procura entrar em contato com o coordenador. O coordenador, eu digo assim, na escola. Na escola. O coordenador está com dificuldades, ele corre lá, vou conversar com o diretor da escola para me dar. O diretor vai conversar com o supervisor. O supervisor, com a dirigente. E a dirigente, quando está com as suas dificuldades, você tem um canal direto com o secretário de educação, você acabou de citar um. Sim. E isso, nesses seus 15 anos, muitos passaram. Muitos passaram. Você pode, vou digitar aqui, vou ligar lá para ele, diretamente. Olha, geralmente nas nossas reuniões, nós temos a oportunidade de falar, de compartilhar os problemas, os nossos desafios, porque tem sempre um momento nas reuniões de dirigentes que eles se fazem presentes, né? Então a gente tem sim, mas a gente também tem outros canais dentro da secretaria, porque são várias coordenadorias ali dentro, uma pedagógica, uma mais financeira, uma de obras, né? Uma que faz toda uma articulação com as diretorias de ensino. Então a gente já, dependendo do assunto, a gente já sabe. Não necessariamente tem que ser como o prefeito, não necessariamente o problema tem que chegar lá no prefeito. Sim. Eu vou aqui, no caso do secretário, e certamente alguém que representa o secretário, como você está explicando. Isso. Mas qualquer caso grave, você tem a liberdade de chegar até ele. Sim, mas a gente sempre procura resolver, né? Sem dúvida. A gente procura resolver. Na realidade, isso é o segredo. Em sala de aula, o professor tem que resolver o seu problema para depois, em último caso, levar para o diretor. E assim, no caso, então, da nossa convidada de hoje, Ana Paula, nossa dirigente de ensino há mais de 15 anos. 16 anos, então, em abril? Em maio, 16 anos. Em maio, 16 anos. De maio. Ana, você falou das reuniões, encontros. Auxílio mútuo? Você, por exemplo, está com uma dúvida aqui, você liga para uma dirigente, no caso de Itu, que nós conversamos recentemente, um abraço para essa dirigente. Qual é o nome dela? Josimere. Josimere. A gente chama ela de Josi. Josi, você foi muito gentil, uma pessoa muito querida, muito simpática, e vamos ter a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então vocês, entre si, vocês conversam, tirando dúvidas? Funciona assim, Janice. São 91 diretorias de ensino e elas são divididas em polo. Então a nossa ADE, região de Apiaí, faz parte do polo 10.
que são 8 diretorias de ensino da nossa região. Certo. Vai até Itu, São Roque, Sorocaba, Votorantim, A cada reunião vocês se encontram. Itapeva, Itararé e Apiaí, são as 8. E aí a gente tem as nossas reuniões por polo, que é sempre em uma das diretorias de ensino. Então são reuniões que a gente trata de assuntos mais pontuais do polo, a gente tem uma oportunidade de trocar experiências, de discutir os assuntos. Então é muito produtivo isso. E aí o nosso polo, então a gente tem muita afinidade, porque sempre que a gente quer, um passa material para o outro, a gente troca experiências, e isso fortalece bastante. Né? A gente também tem grupo com os demais dirigentes, então não significa que sejam só os do polo, existe muita união e uma parceria muito grande. E todos visando uma educação melhor. Sim. Porque às vezes as pessoas têm um olhar assim que o dirigente está lá em cima. Você sente isso, né, Ana? Inatingível, inalcançável. E não é. Não. E não é. Ele é um educador. Um educador. E tem os mesmos objetivos. Né? Eu queria fazer um parênteses, Janice, quando você falou da supervisão, a gente tem a nossa supervisão prestando um apoio muito grande, cada supervisor tem o seu setor e ele supervisiona um grupo de escolas, geralmente em média 3, 4 escolas por supervisor, e a gente tem também o núcleo pedagógico, que é o que faz e que trabalha com a gestão pedagógica nas escolas. Então é mais ou menos assim, o professor está com uma dificuldade, o coordenador, ele geralmente ele assiste aulas e ele já vê essa dificuldade, e aí entra o PEC, que a gente chamava de PCNP, mas agora com a nova carreira mudou, que é o professor especialista do currículo. E aí ele entra para fazer esse apoio. Então todos eles também têm esse apoio junto ao núcleo pedagógico sempre que precisa. Né? Mas a gente precisa, assim, sempre desse apoio do coordenador, para que ele possa trazer as demandas, porque são 34 escolas. Imagine o número de professores, né? Então é algo assim muito grande. A diretoria, então, de Apiaí, ela assiste 34 escolas. 34 escolas, 34 diretores. Sim. E ainda temos as vinculadinhas. Nossa, então realmente é um trabalho que não para. Não para. A Ana falou algo interessante, que eu, enquanto professora na escola pública, nunca tive nenhum problema de receber em sala de aula uma pessoa para assistir aula. E hoje em dia se critica muito essa questão. Fulano vem aqui assistir aula. Eu acho que é a oportunidade que ele, enquanto profissional, de observar o seu trabalho, não para desmerecer. Não, mas para mostrar o seu trabalho. E a oportunidade de você estar ali para, olha, eu estou aqui, meu trabalho é dessa maneira, naquilo que você puder me ajudar, me ajude. Naquilo que você não puder, você procure os meios que a educação seja melhorada. Então, receber com muito respeito, com muito carinho. Eu sempre recebi pais em sala de aula. Eu sempre tive o maior prazer de dar aula. Eu também nunca tive problema. Às vezes eu me recordo que eu começava a minha aula, eu já estava lá envolvida, quando eu via tinha alguém no fundo assistindo, eu não tinha percebido, porque eu estava tão envolvida com a aula, e aquilo não mudava em nada, pelo contrário, eu acho que tem que ser um motivo de prazer, de você saber que alguém realmente está se interessando pelo seu trabalho, né? E aí essas aulas, depois é lógico que eles recebem um feedback, mas sempre de forma a contribuir, nunca de forma... E é claro, essas pessoas que estão na sala de aula, esses educadores também, eles têm consciência que é algo muito sério, que ele não está ali para observar a questão pessoal. Não. É o profissional e guardar com ele. É o apoio ao professor. Com muita ética, com muito respeito, né? Ana, você agora, vamos falar de uma outra parte da sua vida, você enfrentou um câncer e não parou de trabalhar. Não. Isso é a grande surpresa, vejam, as pessoas que nos assistem, atenção para o que nós estamos falando. Ela enfrentou um câncer, de repente você está aí enfrentando um câncer, está aí no seu quarto, debilitado, e a vida acabou. Por que, Ana? Você podia ter se afastado? Podia. O médico, logo após o diagnóstico, eu me lembro que ele olhou para mim e falou assim, minimamente eu quero você 6 meses afastada. Foi o que ele falou, minimamente 6 meses para começar. E aí eu fiquei pensando... E eu falei, não, eu não vou ficar em casa vivenciando isso. Eu achei assim que no meu trabalho eu iria me distrair mais. E uma coisa também que foi muito forte em mim, por eu amar realmente o que eu faço.
Eu não queria deixar o meu trabalho. Aquilo era tão importante para mim que eu entendia que fazia parte do meu processo de cura. Não vou dizer que foi fácil, não foi. Houve momentos difíceis, eu fazia os ciclos de quimioterapia a cada 3 semanas, e então quando eu já chegava com toda os sintomas da quimio, e quando eles mal estavam passando, já estava na hora de eu fazer a próxima sessão. Você fazia Eu fazia a cada 3 semanas. Cada 3 semanas. Eu fiz 4 das vermelhas, depois eu fiz 4 das brancas. E assim, é um enjoo simplesmente insuportável. Todas as articulações do seu corpo, assim, eu tomava um remédio à base de morfina, porque as dores eram... suportar. E os enjoos é algo assim que é difícil de você imaginar a proporção, né? Uhum. E fora todos os outros sintomas. Mas você acredita que o trabalho, então, nesse período, mesmo diante de todos esses sintomas, essas dificuldades, dores, você acredita que o trabalho foi fundamental para ocupar a sua mente? Ocupar a minha mente, para eu me distrair, para eu não ficar vivenciando aquilo, porque... Deitada numa cama, na sua casa? Porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, por mais que o que esteja escrito ali, não é o que você lê. O que você lê naquele primeiro momento do choque você vai morrer. É isso que você lê. Não adianta a gente dizer que é diferente. Aí você tem a opção, né? Porque a gente sabe que tem 3 tipos de pessoas que enfrentam. É aquela que no começo ela já fala, eu vou morrer, e ela morre mesmo, porque ela já determinou que ela vai morrer. O segundo tipo é aquela que fala, eu vou lutar. Ela até luta um pouquinho, mas no meio do caminho ela desiste, ela fraqueja e ela acaba não conseguindo. E o terceiro tipo é aquele que fala, eu vou lutar, eu vou vencer, e eu fui essa, né? É lógico que o mérito não é meu, o mérito é de Deus, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui agora dando esse testemunho, né? Mas foi graças a Ele que me permitiu e que eu fosse curada. Então, é um processo difícil, mas é um processo que passa. Ele é sofrido, sim, a gente tem que, né, ser bem sincero, que ele é sofrido, mas um dia você vence. Com certeza. Né? E você venceu, olha, ela está aqui hoje, linda, toda de verde, a cor da esperança, com um sorriso lindo, e contando a você que está aí na sua casa, que está nos assistindo, porque o alcance, Ana, do nosso canal, ele tem sido assim, muito grande, tem surpreendido. Então nós queremos isso também. O propósito é esse, levar a você que nos assiste essa mensagem de esperança. E grava bem aí. Os 3 tipos de pessoas que ela falou, ela podia até repetir para nós? Posso. Então, o primeiro tipo de pessoa é aquela que já determina, quando ela recebe um diagnóstico desse, que ela vai morrer mesmo. E realmente, ela não luta, muitas vezes a depressão acaba contribuindo, né? A segunda não, a segunda ela diz, não, eu vou lutar, eu vou tentar, eu tenho que tentar, e ela luta mesmo, ela tenta, ela vai até um tempo, mas ela desanima e ela acaba esmorecendo no meio do caminho e ela acaba não conseguindo. E a terceira é aquela que diz, não, eu vou tentar, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou ser forte. Eu não me permitia ser fraca. Eu não me permitia, eu sempre me permiti ser forte. E houve momentos, eu acho que eu vou contar isso, porque que a dor era tão forte que eu me lembro que eu saía do gabinete, eu ia no banheiro e eu desabafava um pouquinho, porque a dor era algo assim muito insuportável. Eu lavava o rosto, secava, erguia a minha cabeça e voltava a trabalhar. Então eu não me permitia, mas assim, você tem que ser forte. Foram 8 sessões de quimioterapia, 34 sessões de radioterapia, 34, a radioterapia ela é rápida, mas ela é diária. Então na radioterapia você tem que ir todo dia para fazer. 34 sessões, 30, mas aí o médico achou melhor fazer mais 4 para ter uma margem de segurança, né? E aí ali você conhece pessoas de todos os tipos, inclusive na quimioterapia. Você vê pessoas que estão com medidas paliativas ali, né? Você ficou assustado com a perspectiva de morte? Você, assim, eu posso morrer.
No começo eu fiquei, porque eu pensava muito nos meus filhos. E eu, nos meus momentos em que eu chorava com Deus, eu pedia por eles. E o meu caçula, na época, ele tinha 15 anos. E eu falava, Senhor, a Poli estava terminando medicina, a Jéssica estava na faculdade. E eu falava, Senhor, me deixa terminar de criar meus filhos, eles precisam de mim. Mãe é mãe. E era assim que eu orava e que eu chorava com Deus mesmo. Mas Deus me ouviu. E ela está aqui conosco. É. Ana, e a questão da vaidade? Você volta a dizer da Denise lá da Pretaça. Ela, nossa, a professora Ana Paula, elegante, um professor inteligente, então tem a elegância. O pessoal lá da loja, nossa, uma pessoa inteligente e também elegante. Como é que você trabalhou nessa questão da vaidade? E tem a queda dos cabelos. Foi assim, difícil. Foi difícil. Porque você Nesse naturalmente dia, uma pessoa elegante. Foi tão engraçado porque nós havíamos chegado de uma viagem em Fortaleza e o meu pai ele já estava muito preocupado porque eu tinha feito a primeira sessão. E ele fez questão de comprar meu primeiro lencinho, mas eu ainda não havia perdido os cabelos. E aí ele fez questão de me levar para cortar o cabelo. Eu tinha o cabelo bem comprido e ele queria. Aí eu cortei lá em Fortaleza, mas fiz um corte Chanel. Quando nós chegamos já aqui em São Paulo, houve uma manhã que eu acordei e o meu cabelo estava soltando, Janice. Ele simplesmente, é como se o seu cabelo descolasse do couro cabeludo. É horrível. Eu entrei em desespero, aí o Dimas ligou para uma pessoa conhecida para que ela fizesse, né, tinha que raspar, né, não tinha outra saída. Aí o Dimas falou, só que a Ana Paula não quer ninguém. Ela falou, não, eu fecho o salão e faço. E realmente ela fez, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande por isso que ela fez por mim. E aí eu protagonizei uma cena da novela, não sei se você lembra da Carolina Dickmann. Com certeza. E eu mesmo, mas foi a mesma cena, eu sentada, ela raspando meu cabelo e as lágrimas iam caindo, né? Aí depois que terminou, ela pegou o meu lencinho, que era o que o meu pai tinha me dado, que foi o primeiro, ela fez uma coisa bem bonita. Mas aí, depois desse choque, eu trabalhei bem, sabe? Eu trabalhei bem, às vezes eu usava lencinho, às vezes eu usava peruca, eu tinha uma variedade de lencinhos para variar, para combinar com a roupa, né? Suas irmãs foram tão irmãs realmente, né? Foram. Tem uma foto que as minhas irmãs colocaram um lencinho para fazer a foto junto comigo. Isso é ser irmã mesmo. Parabéns, bonita. Meninas, saudades delas, né? Suas irmãs queridas, tão elegantes quanto você. Ana, eu me lembro de uma ocasião que eu fui à diretoria de ensino e eu precisava tirar uma foto com você, aqui na Escola Antônio, você está lembrada, né? Lembro. Eu me lembro que você, nesse dia, você falou, olha, Janice, hoje eu estou com muita dor, mas você veio com uma naturalidade, ela não veio obrigada, você lembra? Lembro. Tiramos a foto, e quando você fala, né, que as pessoas não compreendem o momento da pessoa que está vivenciando aquilo ali, é algo terrível, mas às vezes por fora, às vezes, não é natural, ela está passando pelo câncer, mas ela está bem. Não, só quem realmente vivencia ali no dia a dia, as dores e tudo mais. E outra coisa interessante, pode falar? Eu queria compartilhar com você sobre esse dia, foi um dos piores. Foi um dia que eu passei muito, muito mal. E havia tido a inauguração da Praça de Xadrez, né, que era um trabalho que você desenvolvia, e eu tinha esse compromisso com você. E a secretaria já tinha dito para mim que quando eu passasse muito mal, mas Janice, foi a única vez que eu me permiti sair no meio da tarde, e antes eu passei, fiz o compromisso com você, e daí eu fui para casa. Mas esse dia, acho que eu classifico como um dos que eu passei mais mal. Os efeitos estavam bem fortes. Por isso que marcou muito para mim. Me lembro nitidamente da roupa. Acho que depois nós vamos até postar uma foto, se permite. Claro, desse dia, porque foi um dia muito marcante para nós duas. Porque eu me lembro que isso ela me falou. Olha, hoje está sendo um dos dias mais difíceis. E nós fizemos a foto, ela segue com uma história, e hoje ela está repetindo a história aqui. Mas, Ana, nesse período, o seu irmão também foi diagnosticado. Foram 15 dias de diferença. Inicialmente o meu irmão, e 15 dias depois o meu. Então, assim, para minha família foi muito difícil, porque imaginem, para os pais, 2 filhos ao mesmo tempo enfrentando um câncer.
né? A possibilidade para um pai e para uma mãe de perder 2 filhos, né, para essa doença. Não foi fácil. Abalou toda a minha família, mas ao mesmo tempo em que nos abalou, nos uniu muito para isso, pela luta tanto do André, porque o André ele mora no Nordeste, então o tratamento dele foi todo lá e o meu foi em Campinas e o dele foi em Natal. E eu me lembro que eu dizia para os meus pais, cuidem do André porque ele está precisando. Eu lembro que eu priorizei. Mas Deus é tão bom que ele também colocou um anjo bom no meu caminho para estar comigo e nessa luta e esteve o tempo todo mesmo, né? Mas não foi fácil, não foi fácil. Mas essas lutas, eu não sei se alguém que esteja aqui nos ouvindo talvez esteja passando por isso ou não. Mas acredite, essas lutas elas nos fortalecem. Elas nos fazem mostrar o quanto nós dependemos de Deus, mas também o quanto nós podemos ser fortes. E elas nos fazem valorizar a vida é um dom de Deus, né? Então, a vida ela tem outro sentido quando você passa por uma luta dessa. A próxima pergunta para a Ana, e já está dentro do tema, espiritualmente, Ana, porque nós vivemos uma sociedade e as pessoas, elas esqueceram a parte espiritual, não todas, é claro, mas uma grande maioria. Nesse momento que nós estamos, na época de Natal, ainda a se falar da questão de vida com Deus. Mas no dia a dia, o espiritual ficou de lado. Você sempre, uma pessoa com um embasamento cristão, você se sentiu mais fortalecida, ainda mais fortalecida, Senti. mais dependente de Deus? Mais dependente de Deus. Deus foi o meu refúgio. E eu sei, em todos os momentos assim que Ele estava ali comigo, segurando a minha mão. Eu tenho uma experiência, Janice, que quando eu fiz a cirurgia, eram 2 enfermeiros que estavam me levando para o centro cirúrgico e eu nunca os tinha visto. E um deles, enquanto ele me levava para o centro cirúrgico, ele falou assim: olha, eu quero te dizer uma coisa. Deus manda te dizer que lá dentro do centro cirúrgico, ele vai estar segurando a sua mão. E ele manda te dizer que você vai saber que ele está lá com você. E realmente Deus me mostrou. Porque aí eu precisei tomar uma decisão dentro do centro cirúrgico e eu não tinha ninguém mais da minha família, porque eu já estava ali dentro. E aí quando eu tinha que tomar essa decisão, eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor, o que eu faço? Eu não tinha ninguém naquele horário, dentro do centro cirúrgico. E aí, Janice, quando eu comecei a clamar ao Senhor, o Senhor me falou assim: minha filha, você não me pediu um milagre? Eis o meu milagre. E aconteceu. E aconteceu. Você sabe, Ana, as pessoas esqueceram do poder da oração, porque o que ela fez é uma conversa com Deus. Orar é conversar com Deus, independente do lugar que você esteja. Nós estamos nesses últimos dias regozijando. É um verbo meio antigo, mas é uma alegria muito grande. Nós estivemos orando por um menino chamado Rian, um menino de Curitiba. E o menino estava com Covid, um bebezinho com Covid, você acompanhou também. Sim. E nós recebemos a notícia agora, o menino teve alta. Olha que bênção, né? O poder da oração, a Ana contando a história do milagre. Então você que nos assiste, acredite, esse milagre não é operado pelo pastor da sua igreja, pelo ancião, pelo padre, é um Deus real. Se faz Deus presente aqui, que operou lá dentro do centro cirúrgico, ela e Deus, sem a presença de ninguém da família. Então, realmente, o nosso Deus é real. Ana, o ator Christopher Reeves, o famoso Superman do cinema, ele, por vezes, ele representou, acho que um dos papéis dele, uma pessoa que não podia andar, né, paraplégico. E saía da cena normal, ia viver a vida dele, não era algo, ele fazia o papel dele normal, como um bom ator, mas ia vivenciar o seu dia a dia. Depois do acidente, ele passou a encarar, a olhar essas pessoas com essa dificuldade de uma maneira diferente. A minha pergunta para você, o seu olhar para quem hoje tem câncer, não o seu olhar de quem teve. Como que você observa? Porque há pessoas que olham alguém com câncer, queda de cabelos, e tem aquele olhar, não sabe se fala, se não fala. Como que você tem esse olhar hoje, Ana? Eu olho com muita misericórdia, é um sentimento de muita misericórdia, porque eu sei exatamente o que essa pessoa está passando.
E eu sempre vejo pessoas, porque eu ainda, mesmo decorridos tantos anos, eu ainda faço acompanhamento. Quantos anos, Ana? Foi em 2013. Então a gente está indo para 10 anos, né? Mas Deus também me usou muito para poder, com a minha história, contar e fortalecer muitas pessoas e mostrar que não é o fim, que não é uma sentença de morte, que há possibilidade de você vencer, que há um Deus que pode fazer esse milagre na sua vida, na minha, como Ele fez na minha, como Ele fez na vida do meu irmão querido. Porque quando você enfrenta isso, é o que a Janice comentou, a morte, ela tá ali, confrontando você, né? Mas essa fé, é esse relacionamento com Deus, é a certeza de que esse Deus que nós cremos pode fazer os milagres que nós precisamos. Fez, faz e fará. Você que nos assiste, olha, analise bem isso. Ouça, preste atenção, assista uma vez, duas, reflita. Penso que a Ana não está aqui por acaso. Yes, we can. Posso fazer esse trabalho de entrevistas, sem qualquer fim lucrativo, apenas para levar uma palavra, uma mensagem, mas você está vendo um testemunho real de alguém que teve um milagre na vida. Ana, outros milagres maravilhosos você teve? Seus filhos? Já falamos deles aí, a Poli, a Jéssica e o Matheus. Poli, doutora, qual a especialidade dela? Olha, a Poli, ela fez a faculdade no Rio de Janeiro. Aí quando ela se formou, primeiro ela foi, ela gostava muito de criança, assim, sempre gostou, né? Uhum. Ela começou a primeira residência dela foi nessa área. Ainda no Rio? Ainda no Rio. Uhum. Né? Aí depois que ela terminou essa residência, ela tinha que optar por uma outra área, porque ela entendia que dentro da pediatria ela precisava. E aí, aquela dúvida e tantas opções, ela acabou optando por hematologia. Aí ela fez uma segunda residência em hematologia, também no Rio. Quando ela terminou a hematologia, ela percebeu a necessidade do transplante de medula, né? E aí, referência era Curitiba. Aí ela prestou em Curitiba, na UFR, e ela passou, e aí ela se mudou para Curitiba com o marido, né? E veio para Curitiba e fez. E aí, assim que ela terminou, ela já recebeu o convite do Pequeno Príncipe, já começou a trabalhar. Então, assim, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que mexe com as nossas emoções. Eu convido você que nos assiste a procurar, entre no YouTube, procura o Hospital Pequeno Príncipe, o trabalho que eles fazem, um trabalho humano, os testemunhos. Sim. Eu assisti alguns antes de conversar com a Ana e é impressionante. O trabalho que eles fazem de dedicação. Eles dizem, olha, nós nos sentimos como alguém da família que nos atende. Eles têm um trabalho feito com amor. Mas volto a dizer, a Poli vai estar aqui conosco contando com mais detalhes, certo, mais detalhes. Poli? Se prepare. E a Jéssica? A Jéssica fez faculdade em Campinas, ela fez Direito, né? Ela é especialista em Direito do Trabalho, né? Mas é uma menina também que tem brilhado, uma excelente advogada, e eu tenho muito orgulho do trabalho dos meus filhos. E o André, o Matheus? O Matheus, ele fez faculdade em Guarapuava, né? Ele se formou em Publicidade e Propaganda. Aí depois ele voltou para cá, mas aí já apareceu a oportunidade dele para Curitiba e ele foi mesmo. Ele trabalha numa agência de publicidade e optou em cursar mais uma faculdade. Acho que como ele é novo ainda, tem mais que correr atrás, que realizar os sonhos. Então ele trabalha como publicitário e faz psicologia. Mas assim, os meus filhos são a minha vida. Eles são a maior bênção que Deus me deu, são meus 3 filhos. E eu digo que tudo que eu contei da minha luta foi principalmente por eles, né? Porque eu queria que eles desfrutassem, que eles tivessem sempre esse amor. É um amor que eu sei que só eu posso oferecer, porque o amor de mãe, ele é um amor que não existe igual.
Sabe, Ana, ouvindo você falar, eu tive a oportunidade de trabalhar com o André, como professor, com o André, desculpe, com o Matheus, eu estou pensando no André, como o irmão dela, como professora de inglês. E o comportamento dele dentro, assim, no ambiente mais privado, o interesse, a vontade de aprender, o desejo realmente de fazer diferença na sociedade era visível. A seriedade, o compromisso, e é algo que não é por estar na presença dela, da família, a família dos peregrinos, vamos dizer, porque é um foco. A família Dorini tem esse desejo de progredir através da educação, independente de questões, Sim. que alguém possa te ajudar aqui ou ali. Então a educação é algo muito forte na vida de vocês, muito forte. Todos da família. Geralmente a gente dá uma olhadinha na mídia social, ela passou aqui, foi aprovado ali, dos filhos, dos seus sobrinhos. Sim. Parabéns a vocês, viu? Obrigada. Por esse foco, que é o que garante o futuro. Eu, Janice, eu queria, nessa oportunidade, fazer um parênteses aqui, de um relato que o Matheus mesmo me fez, porque o Matheus estudou com a Janice muitos anos, até ele ir para a faculdade, e aí quando ele foi para a faculdade, ele precisava terminar, né, o curso para ter, e ele então, concomitantemente com a faculdade, ele se matriculou no curso de inglês lá, mas ele sempre me dizia: mãe, como a professora Janice não tem, e eu queria deixar isso registrado. Muito obrigada. Como professora, a gente tem que fazer o melhor. E Sim. Mas a gente tem esse olhar, você vê, eu sempre achei o Matheus assim, esse olhar dele focado na educação. Ele é sempre amigo da Maria Eduarda, um abraço, Sim. Maria Eduarda. Então eu sempre brincava com os dois e eles sempre muito focados no desejo de aprender. Então, Poli, aguarde, tá? Fica mais uma vez aí o convite para você. E o Dimas? O Dimas. O Dimas Santos, esse gentleman. Esse é mesmo. O Dimas, eu tenho que voltar um pouquinho na minha história da minha luta, porque quando eu falei que Deus colocou um anjo no meu caminho, esse anjo foi ele. Ele foi um parceiro, assim, desde o primeiro momento, desde a minha primeira consulta, ele esteve do meu lado. Era algo assim que não tem valor, porque eu me recordo que quando eu fazia as químios vermelhas, elas eram mais rápidas, 1 hora aproximadamente. Mas eu lembro uma vez, por exemplo, que estourou a minha veia, porque vai chegando um momento que as veias vão de tanto, né? É algo muito forte. E ele percebeu, e aí ele correu, chamou a enfermeira, mas foi um corre-corre, porque a enfermeira falou: olha, não pode estourar. Ela disse que costuma sair uma ferida, que é uma coisa, mas a minha, graças a Deus, foi acudida em tempo. Mas aí quando eu fazia a quimioterapia, nas brancas, no meio do processo, eu acabava dormindo, porque o remédio era muito forte para o enjoo, para os enjoos que ela poderia causar. E aí quando eu acordava, ele estava ali do meu lado, me esperando, cuidando. Isso não tem preço, né? Isso é amor verdadeiro. Sabe, em todos os momentos ele foi assim, ele foi simplesmente maravilhoso, ele foi a pessoa que Deus colocou para estar ali do meu lado, porque minhas filhas fazendo faculdade, as duas, o Matheus estudando, e Deus colocou ele para me ajudar, e ele me acompanhava nas sessões de quimioterapia, e sempre presente na rádio, na cirurgia, e tem sido um companheiro que realmente Deus enviou. Uma bênção de Deus na minha vida. Deus nunca nos abandona. Você que nos assiste, voltamos a dizer, Ele sempre coloca a pessoa certa no momento certo. E você retribui esse amor do Dimas por você com comidas gostosas? Você não tem carinha não de quem cozinha. Mas eu cozinho. Será? Mas eu cozinho. Olha lá. Você, porque italiano consegue fazer os pratos certinhos lá? Então você é uma pessoa que também pilota um fogão? Piloto. Há 15 anos, há quase 16 à frente da diretoria, mas ela também tem anos, não vamos falar os anos, mas ela já tem anos ali envolvida com as panelas também? Tenho. Gente, Ana, você conhece outros dirigentes de ensino com tantos anos à frente como você? Tem alguns. Na mesma faixa, assim, de seus 15, 16? Tem alguns. Não muitos, mas muitos já foram, né? Já se aposentaram também, né? Já foram para outros caminhos, mas tem alguns. E hoje você, digamos que fosse dar início à sua vida profissional enquanto professora, coordenadora, faria da mesma forma? Faria.
faria da mesma forma. Não mudaria nada porque é Não. algo que realmente... Não, porque eu sinto, olhando toda a minha trajetória, tudo que eu passei, eu sinto que estava no centro da vontade de Deus que fosse assim. E Deus me levou para esse caminho. E todos nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, realmente vale a pena cumprir. Eu sempre falo para Deus nas minhas orações, Senhor, entre a minha vontade e a tua, que sempre prevaleça a tua. E tem dado certo. Pois é, Ana, olha, nós falamos bastante em Deus na nossa entrevista, nós estamos encerrando praticamente a nossa entrevista, e é importante que você reflita. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. Vazia, sim. Quando você está bem, está alegre, as festas natalinas estão aí, todos em volta da mesa, tudo muito alegria. Mas e no momento da dor? No momento da doença, no momento do desapontamento, no momento da frustração? É Ele que nos socorre. Não vai ser o seu líder religioso, não vai ser o seu amigo mais próximo. Ela, enquanto mãe, enquanto tendo a pessoa do lado dela mesmo, lá no momento do centro cirúrgico, a presença de Deus falou ao coração dela. Olha, eu espero que você que nos assiste tenha refletido acerca disso tudo. Uma entrevista tranquila, uma conversa bem gostosa, sincera, pausada, para que realmente chegue até você. Yes, we can. Se você ainda não faz parte do nosso canal, olha, se inscreva, faça parte, são histórias bonitas de vida. Outras virão e de repente até você que está nos assistindo poderá nos dar a honra de contar a sua história, porque cada pessoa tem a sua história e nós temos que respeitá-la. A Ana tem uma história muito bonita de vida, ela vai continuar contribuindo muito para a nossa sociedade, para a nossa educação como ser humano. Fez muitas amizades ao longo desses anos? Muitas. Eu imagino que muitas amigas e amigos estarão aí assistindo. Com certeza. Eu sei uma que é fã da Ana, que é a Ana Miranda. A Ana tem muitas, mas a Ana Miranda falou... É minha amiga do coração, minha amiga que eu levo aqui, minha amiga muito, muito querida, uma amizade de muitos anos, uma amizade sincera e preciosa, um presente que Deus me deu. Olha, Ana, eu sinto isso, viu, Ana? Eu vejo as fotos de vocês, você sempre se lembrando dela e ela agora dando esse depoimento aqui. Ana, quando a gente encerra a entrevista, geralmente, então, eu ofereço uma caneca, que é uma gentileza do pessoal da Pretaça. Como eu disse, a Denise, depois deu uma passada lá, deu um abraço na Denise, porque ela tem um carinho por você, assim, excepcional. Sim. E eles oferecem essas canecas, e se você aí da cidade, quem nos assiste, quiser visitá-los, eles estão aqui na Avenida Leopoldo Leme Werneck. E também tem no Instagram, onde você quiser. Mas também sempre tem uma gentileza. E hoje, o oferecimento é da Carolina Fogaça Store, né, a loja dela. E ela fez questão de oferecer para a Ana. Quando eu fui lá, eu falei, olha, a minha convidada é a Ana Paula Dorini Santos. Na hora, imediatamente, uma das meninas lá da loja falou assim, ai, ela é tão elegante. E é mesmo. Então, Ana, é para você. Muito obrigada. Ah, então agradeço. É uma lembrança para você. Agradeço a Carolina. A Carolina é uma pessoa muito querida. Agradeço a Denise, muito, muito obrigada. Olha, o pessoal da Store da Carolina, eles têm lá o Instagram, você pode entrar lá, né, Carolina Fogaça, CF, Store Oficial. E elas também fazem umas lives. Eu me divirto muito, Carol, com as suas lives. Não sei se a Ana já teve a oportunidade de assistir algumas lives, né? Não. Assista. Vou assistir. Assista, porque elas desfilam, elas mostram as roupas, assim com uma naturalidade que está sendo, assim, um modelo para pessoas da cidade, um modelo para as pessoas do estado. Elas têm contatos do Rio, do Brasil todo. Olha estão só. comprando na loja dela, aqui de Apiaí. Então, obrigada, Carol, Raíssa e Isabelle. Vocês são muito queridas. Um abraço para vocês. Ana, muito obrigada, Ana, pela sua gentileza. Muito obrigada, Janice. Foi um prazer, uma alegria muito, muito grande estar aqui. E outra, que entrevista rica, de você poder contar parte da sua história e ser uma motivação, ser um exemplo de vida cristã, de mulher cristã, um exemplo de profissional, que poucos têm esse privilégio. Vamos brindar aqui com a nossa água? Aí. Uma boa tarde para vocês aí, tá? Tudo de bom. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei
a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor e tu me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Eu te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena.